Olá pessoal, continuando a nossa apresentação da teoria morfogenética de Rupert Sheldrake a partir do seu livro Uma Nova Ciência da Vida. Então hoje vamos para a segunda parte dessa apresentação, que é um pouquinho mais aprofundada, em que vamos falar sobre a evolução das formas e os campos comportamentais. Vamos lá então? Então, pessoal, essa é a segunda parte de uma série de 3 vídeos aqui na playlist Ciência Espiritual, apresentando a base dessa teoria dos campos morfogenéticos e também campos mórficos. Não é a mesma coisa, inclusive hoje vai ficar claro isso. Uma teoria desenvolvida, ela não foi criada, não foi inventada, mas foi desenvolvida mesmo pelo biólogo britânico Rupert Sheldrake. E eu já expliquei algumas coisas sobre isso, sobre ele, no primeiro vídeo, e aqui nós vamos continuar então, né, do capítulo 5 ao 9 do livro, alguns desenvolvimentos para vocês entenderem melhor. Então, este é o Rupert Sheldrake, e este é o seu livro. Uma Nova Ciência da Vida, a hipótese da causação formativa e os problemas não resolvidos da biologia. Ficou claro no primeiro vídeo, gente, que ele faz uma diferença entre 3 visões possíveis dentro da biologia. Que ele chama de visão materialista, né, que simplesmente só acredita naquilo que se consegue ver, cortar e que é excessivamente divisora, né, na biologia. O que chama-se, né, não só ele chama, de teoria vitalista, que inclusive é bastante complicada porque interfere muito até em terapias holísticas, o vitalismo, que é a ideia de que existe alguma energia de alguma fonte transcendental na história, algum tipo de causador, e o que ele chama de biologia organísmica, o organicismo, né, que seria a ideia de que, aonde então entra a noção dos campos. A ideia de que as coisas funcionam por campos, por sistemas, e é nesse conjunto que as coisas têm um resultado. A relevância desse ponto, gente, até para a gente entender a manifestação do fenômeno da consciência, é muito grande. Porque se é acostumado na visão holística a entender que a consciência talvez fosse apenas o conjunto das partes, né, do corpo humano e de outras coisas. Muitos espiritualistas dão a entender que a consciência vem de um espírito, mas isso não explica muito também. A teoria do Sheldrake abre uma terceira possibilidade, que realmente contesta o epifenomenalismo da consciência, que vem da neurociência materialista, dando a entender que a consciência é uma espécie de fantasma, uma sensação fantasmagórica de que nós temos alguma coisa como consciência, o que, como diz David Chalmers, é um absurdo que nós estejamos contestando uma coisa usando a própria coisa, né? No caso a mente, a consciência. Né? Mas, na verdade, o que dá a entender no seu âmago teorias como a do Sheldrake é que o aspecto sistêmico dos campos, como nós vamos estudar um pouco mais hoje, realmente geram alguma coisa que não está nas partes, criam alguma coisa. Isso até abre espaço, segundo alguns, para que realmente em algum momento formas de vida que não sejam baseadas em biologia, por exemplo, inteligência artificial, robôs, androides, possam chegar a tal singularidade e ter algum grau de consciência, ou um tipo de consciência. Eu nem digo grau, mas tipo. E nesse caso abre-se um campo que é a mais de um tipo de consciência. Então podemos dizer que talvez a inteligência artificial nunca atinja a consciência humana por não ser nós, não ser a nossa biologia. Mas não significa que ela não vá adquirir um tipo de consciência. Isso eu já consigo aceitar, né, com mais facilidade. E assim, talvez no universo,
tipos de consciência impensáveis podem ter se desenvolvido. Talvez essa seja a relevância de, pelo menos, a gente exercitar a mente ao estudar teorias como a do Sheldrake. O que eu quero dizer com isso? Mas será que a teoria dele não é verdade? Então, Paulo, as pessoas são simplistas quanto a isso. Muito da ciência teórica é mais um exercício mental para a gente tentar chegar a algumas possibilidades de experimentos. Inclusive, no terceiro episódio, nós vamos falar dos experimentos, tanto os que o Sheldrake já teria feito, quanto os que ele propõe para, de certa forma, poder confirmar a realidade dos campos mórficos e morfogenéticos. Né? Mas, de qualquer forma, eles servem sim como exercício mental para a gente. Por isso que esse tipo de teorias, muitas vezes, elas flertam muito com a filosofia e com a filosofia da mente, o que é muito interessante. Né? Por isso que eu coloco nessa playlist aqui ciência espiritual. Então é bem interessante e é bom vocês fazerem comparação quando eu for apresentar mais adiante o livro mais recente dele, um dos mais recentes, que fala da espiritualidade, comparando com o que ele diz aqui, nesse material que nós estamos estudando, porque a teoria deu uma evoluída de lá para cá. Mas eu não vou fazer spoiler disso para deixar vocês aprendendo didaticamente o material. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos começar a fazer nossos resumos e considerações, porque diferente de uma mera resenha ou alguma coisa assim, eu prefiro fazer considerações de quando eu li, como eu disse. E o capítulo 5, então, é o que fala da influência de formas passadas. Ou seja, dá a entender que as formas passadas, elas influenciam as formas futuras. Estou falando da forma, né? A forma biológica nesse sentido. Então ele diz assim: frequentemente, quando átomos surgem, elétrons preenchem as mesmas órbitas ao redor do núcleo. Átomos se combinam repetidamente para produzir as mesmas formas moleculares. Sempre, moléculas se cristalizam nos mesmos padrões. Sementes de uma dada espécie dão origem, ano após ano, a plantas da mesma aparência, né? Ou seja, ervilha sempre dá origem à semente da ervilha, né? Não a feijão. Geração após geração, aranhas tecem os mesmos tipos de teia. Formas aparecem repetidamente e a cada vez cada forma é mais ou menos a mesma que nas versões anteriores. Mais ou menos, é importante que se diga isso, é microvariações. Né? Desse fato depende nossa capacidade de reconhecer, identificar e dar nomes às coisas, a classificação. Né? Nós somos viciados em classificação, em rotular, inclusive. Cientificamente eu acho útil, tem a sua utilidade, mas essas classificações são mesmo em essência provisórias e ninguém nega isso. Muitas classificações, os nomes das partes do corpo humano já mudaram, de vários músculos, de vários ossos. Né? Eu, por exemplo, que estudei essas partes de primeiro grau na década de 70, às vezes me surpreendo que os nomes de alguns músculos ou ossos mudaram. Aquilo continua no mesmo lugar, né, gente? De certa forma. Mas mudou alguma coisa. Então, as classificações são todas provisórias. O próprio Buda disse isso 2.500 anos atrás. Que nós devemos entender as classificações e as rotulações como úteis no seu momento, úteis, digamos assim, de um modo provisório. Vamos dizer bem claramente de modo provisório, nunca de modo absoluto. Eu sei que as pessoas que nunca exercitaram o pensamento filosófico têm dificuldade de entender isso, porque elas tendem a ver as coisas como 8 ou 80, ou é A ou é B. Eu nasci imaginando que uma panturrilha é sempre uma panturrilha, não vou mudar de nome, o joelho é a mesma coisa, mas não é bem assim, gente. Tá? Bom, ele diz o seguinte: essa constância, repetição, não representariam um problema se princípios ou leis físicas imutáveis determinassem singularmente todas as formas. Essa premissa está implícita na teoria convencional da causação da forma. Esses princípios físicos fundamentais são considerados temporariamente anteriores às formas efetivas das coisas. Teoricamente, a forma pela qual uma substância química recém-sintetizada vai se cristalizar deveria ser calculável antes que surgissem seus cristais pela primeira vez. Do mesmo modo, os efeitos de determinada mutação no DNA de um animal ou planta sobre a forma do organismo deveriam ser passíveis de previsão.
mas tais cálculos nunca foram feitos. Essa confortável suposição não foi testada e na prática é intestável. Em contrapartida, segundo a hipótese da causação formativa, que é a hipótese principal do seu livro, do livro do Sheldrake, as leis conhecidas da física não determinam exclusivamente as formas de sistemas químicos e biológicos complexos. Essas leis permitem uma gama de possibilidades, dentre as quais as causas formativas fazem escolhas. A associação repetitiva do mesmo tipo de campo morfogenético e de um dado tipo de sistema físico-químico explica a constância e a repetição de formas. Mas o que determina a forma específica do campo morfogenético? Bom, aí ele dá duas hipóteses aqui, duas explicações para isso. Que é assim, primeira delas, uma resposta possível é que os campos morfogenéticos são eternos. Eles são simplesmente um fato e não são explicáveis sob o ponto de vista de qualquer outra coisa. Logo, mesmo antes desse planeta surgir, já existiam em estado latente os campos morfogenéticos de todas as substâncias químicas, cristais, animais e plantas que já existiram na Terra ou que existirão ou chegarão a existir no futuro. Essa resposta é essencialmente platônica ou mesmo aristotélica, pois Aristóteles acreditava na eterna fixidez de formas específicas. Difere da teoria física convencional, na medida em que essas formas não seriam previsíveis em termos de causação energética. Mas concorda com ela ao presumir que por trás de todo fenômeno empírico há princípios organizadores pré-existentes. Neste sentido, os campos morfogenéticos seriam eternos como princípios organizadores, não que as formas estejam numa mente divina desde o princípio dos tempos. Não é essa a ideia. Tanto que a outra resposta possível que ele dá é radicalmente diferente. Formas físicas e biológicas são repetidas, mas não por serem determinadas por leis imutáveis ou formas eternas, e sim por causa de uma influência causal de formas similares anteriores. Ou seja, uma forma anterior vai causando modificações no futuro de uma forma que elas estão conectadas. Isso é uma outra forma de dizer aquilo que o Buda chamou de pratitya samutpada, originação interdependente, a interdependência das coisas, É uma outra forma, é a forma biológica de falar isso. Essa influência exigiria uma ação através do espaço e do tempo, diferente de qualquer tipo conhecido de ação física. Sim, através do espaço, na reprodução física das espécies, por exemplo, ou dos sistemas, não só espécies biológicas, mas também no tempo, porque isso tinha que ficar acumulado, teria que ficar acumulado em algum lugar, ou registrado em algum lugar esse campo, para que as novas formas que viessem pudessem seguir esses padrões. Então, nessa visão, a forma singular adotada por um sistema não seria determinada fisicamente antes de sua primeira aparição, como na primeira hipótese que ele chamou de aristotélica. Contudo, seria repetida, pois a própria forma do primeiro sistema determinaria a forma adotada por sistemas similares subsequentes. A escolha inicial de uma forma específica pode ser atribuída ao acaso, ou à criatividade inerente à matéria, ou a um agente criativo transcendente. Tem várias hipóteses para isso. Mas a hipótese da causação formativa trata apenas da repetição das formas e não das razões para seu aparecimento inicial. Então, para o aparecimento inicial tem três hipóteses. Ou foi o acaso, como diz a ciência materialista, ou a criatividade inerente à matéria, como dizem evolucionários, ou um agente criativo transcendente. Eu diria que a minha visão hoje mistura a segunda e a terceira, mas mais indo para a segunda do que para a terceira. Eu acredito na criatividade do universo, não só da matéria. Eu acredito que o universo evolui. O que para um teísta raiz é uma afronta. Vamos dizer que o universo evolui no sentido de que Deus evoluiria junto. Bom, como eu não tenho esse conceito, eu não preciso me sujar com esse conceito, Mas, na minha opinião, o todo, a totalidade que nós chamamos de universo, que é o termo que Erwin Laszlo usa para falar de tudo, do cosmos em si, para mim a totalidade, ainda que ela não seja um ser vivo no sentido que nós entendemos biologicamente, mas um sistema vivo, como a Terra também, chamada Gaia por James Lovelock,
por ser um sistema vivo e pelo seu aspecto sistêmico, ela cria características próprias, ou ela tem naturalmente características próprias, que talvez expliquem que no passado se imaginou isso como uma divindade. Quem vê do lado de fora no fenômeno espiritual, meditação, por exemplo, talvez perceba esse aspecto transcendente do universo, ou criativo, evolutivo dele, como um outro ser, como uma divindade, portanto, algo que está fora de si. É o que diz David Lloyd, inclusive, um grande pesquisador do budismo e de suas proposições. Mas, se a gente percebe de dentro da fenomenologia toda, até da meditação, de dentro nós não percebemos um outro, nós estamos tão mergulhados nessa ideia, nessa noção, nessa consciência transcendente, podemos dizer, que nós não percebemos ela como diferente de nós. Não percebendo como diferente de nós, nós não a percebemos como um outro, ou como uma divindade, portanto, mas como algo do qual nós participamos, até de certa forma somos, não como indivíduo, mas como conjunto de consciência. Nós sentimos de duas formas, vamos dizer assim. Pelo nosso lado egóico da mente, em que eu me sinto Paulo, por exemplo, que na maior parte das vezes a gente se sente assim, e por uma sensação sistêmica que nós temos de vez em quando em algumas experiências, como meditação, experiência de quase morte, certos alucinógenos, certas situações de acidentes, de choques emocionais, alguns momentos em que nossas endorfinas estão muito fortes. Dizem que também no caso das mulheres dando à luz isso pode acontecer. Até a sensação de um pai, né, do homem, ver o seu filho nascendo, aqueles que se importam com seus filhos, obviamente. Né? Então, acho interessante ver dessa forma, e eu diria que a teoria do Sheldrake ela se conecta mais ou menos a essa ideia, o que eu acho bastante interessante, né, gente? Muito bem. Bom, embora a hipótese da causação formativa proponha um novo tipo de conexão causal transtemporal, que vai além, né, ou diacrônica nesse caso, que até agora não foi reconhecido pela ciência, a possibilidade de ação à distância no tempo já foi apreciada em termos gerais por diversos filósofos, ele até fala sobre isso. A ideia de um processo pelo qual as formas de sistemas prévios influenciam a morfogênese, né, a gênese da forma, de sistemas similares subsequentes, é difícil de se expressar sob a ótica de conceitos existentes. A única forma de proceder é por meio de analogia. Então, a analogia física que parece mais apropriada é a da ressonância, e agora ele vai falar de ressonância mórfica. A ressonância energética ocorre quando uma força alternada, atuando sobre um sistema, coincide com sua frequência natural de vibração. Né? Exemplos incluem a vibração simpática de cordas esticadas em resposta a ondas sonoras apropriadas, a sintonia de um rádio na frequência das ondas de rádio emitidas por transmissores, a absorção de ondas luminosas de certas frequências por átomos e moléculas, resultando em seu característico espectro de absorção, e aí tem várias outras, né? Ponto comum a todos esses tipos de ressonância é o princípio da seletividade. Diante de uma mistura de vibrações, por mais complicada que seja, os sistemas só respondem a frequências específicas. Dizem alguns que é inclusive assim que a fêmea de um pinguim, quando estão lá, né, no Polo Sul, milhares de filhotes gritando ao mesmo tempo, a fêmea reconhece pela frequência, né, qual é o seu filhote, porque não teria como adivinhar de qualquer outra forma. Segundo Sheldrake, tem a ver com essas questões também. Um efeito ressonante de forma sobre forma, através do espaço e do tempo, iria se assemelhar à ressonância energética em sua seletividade, mas não poderia ser explicado do ponto de vista dos tipos conhecidos de ressonância. Nem envolveria uma transmissão de energia. Para ele, não envolve transmissão de energia. Portanto, não é vitalista mesmo a teoria do Sheldrake. Aqueles que, de certa forma, citam a teoria dos campos mórficos, dando uma ideia de transmissão de energia, não entenderam a teoria de Rupert Sheldrake. Vejo muitos terapeutas holísticos usando a teoria mórfica
como transmissão de energia, até consteladores familiares fazendo isso, não envolve transmissão de energia, segundo o criador da teoria, ou desenvolvedor dela, Rupert Sheldrake. Então vamos estudar direitinho. Parece que é um preciosismo, mas não é. Quem entende o mínimo de ciência e de lógica sabe que não é. Para distingui-lo da ressonância energética, então, que aqui envolveria a transmissão de energia, esse processo será chamado de ressonância mórfica. É mórfica porque não é energética, entenderam a situação? Senão ele chamaria de energética. Então, a ressonância mórfica é análoga à ressonância energética num ponto adicional. Ela ocorre entre sistemas vibratórios, mas não envolve transmissão de energia. É isso. Átomos, moléculas, cristais, organelas, células, tecidos, órgãos e organismos são formados por partes que estão em incessante oscilação. A própria física mostra isso. E todos têm seus próprios padrões característicos de vibração e ritmo interno. As unidades mórficas são dinâmicas, não estáticas. A gente sabe pela física hoje que nada está parado. Mesmo as micropartículas, as subpartículas atômicas, elas estão sempre girando, vibrando, tudo vibra. Nada está parado absolutamente no universo. Nada. Mas, enquanto a ressonância energética depende apenas da especificidade da resposta a determinadas frequências, a estímulos unidimensionais, a ressonância mórfica depende de padrões de vibração tridimensionais. Pela ressonância mórfica, a forma de um sistema, inclusive sua estrutura interna e suas frequências vibratórias características, tornam-se presentes para um sistema subsequente com forma similar. O padrão espaço-temporal daquele superpõe-se a este. Por isso que ele vai ao longo do tempo e do espaço e as espécies podem continuar como são. Claro que de vez em quando vão sofrer mudanças, ele vai falando sobre isso ao longo do livro também. A ressonância mórfica dá-se através de campos morfogenéticos e com o efeito dá origem às suas estruturas características. Isso que é importante. Então, a ressonância mórfica ocorre através dos campos morfogenéticos. O morfogenético é gerador de forma. Então, essa ressonância entre as formas, que faz com que as espécies continuem sendo iguais por um tempo, ou mais ou menos iguais, ocorre através de campos geradores de formas. Estou tentando traduzir esses termos para ficar mais fácil para vocês, ou menos difícil. Não apenas um campo morfogenético específico influencia a forma de um sistema, como também a forma desse sistema influencia o campo morfogenético, uma via de mão dupla, e por meio deste faz-se presente para sistemas similares subsequentes. Isso explicaria, em outras partes do livro ele diz, até resumindo para não ficar muito demorado, que talvez um tipo de espécie ou de órgão, tipo cauda, olho, outras partes do corpo, que possam ter desaparecido em algum momento da evolução da Terra, até por alguma das grandes extinções, por já existir o campo morfogenético relativo àquela cauda, ou aquele olho, ou sei lá, algum outro objeto, alguma parte de corpo, mesmo que todas as espécies que tinham aquele pedaço tenham desaparecido, como continua existindo ainda o campo morfogenético disso, gerador de forma, ele já tem um padrão, uma forma, digamos assim, é possível que reapareça a cauda em um outro momento da história, e assim por diante, o olho, asas, e assim por diante. Então essa seria a explicação dele, e que se encaixa muito na teoria neodarwinista atual, para explicar muita coisa, inclusive. Acho que faz uma certa influência aí mesmo. A ressonância mórfica não é energética, palavras textuais dele. E os próprios campos morfogenéticos não são nenhum tipo de massa nem energia. Portanto, não parece haver razão a priori para que deva obedecer às leis aplicáveis aos movimentos dos corpos, partículas e ondas. Em especial, não precisa ser atenuada por separação espacial ou temporal entre sistemas similares. Pode ser tão efetivo a 10.000 quilômetros de distância quanto a 1 centímetro, a 1 século ou a 1 hora entre eles. A premissa de que a ressonância mórfica não é atenuada pelo tempo ou pelo espaço, ele adota como uma hipótese de trabalho provisória, com base na simplicidade. Também ele presume, com base nessa ideia da simplicidade, que é um princípio da ciência,
que a ressonância mórfica só ocorre desde o passado, que apenas unidades mórficas que já existiram de fato são capazes de exercer uma influência mórfica sobre o presente. A ideia de que sistemas futuros que ainda não existem podem ser capazes de exercer uma influência causal recuando no tempo pode até ser concebível logicamente, mas só se houvesse uma evidência empírica persuasiva da influência física de unidades mórficas futuras é que seria necessário levar a sério essa possibilidade. Apesar de que alguns Nova Era Namastê Gratiluz, aí meio maniqueístas, criam essa ideia de um futuro influenciando o passado, mas aí já é muita loucuragem gratiluz, e me desculpem, mas não faz muito sentido aqui nessa situação. Né? É bem assim mesmo. Bom, aí ele vai dando, né, todas as possibilidades que essa teoria traz, né, no futuro, e até de uma forma às vezes complicada para se entender, por isso que eu vou resumindo, né? Mas tem uma que ele diz assim: segundo a teoria convencional, as formas únicas de sistemas químicos e biológicos deveriam ser previsíveis sob a ótica dos princípios da mecânica quântica, do eletromagnetismo, da causação energética, antes de surgirem pela primeira vez. Aí ele dá um exemplo de cristais, né, em que, por exemplo, no caso das unidades mórficas que existem há muito tempo, como bilhões de anos, no caso do átomo de hidrogênio, por exemplo, o campo morfogenético estará tão bem estabelecido que será efetivamente imutável. O átomo de hidrogênio, nesse caso, seria praticamente igual em todo o universo, ou pelo menos neste nosso universo, se nós considerarmos o multiverso, né? Pelo menos isso. Eu acho que faz algum sentido. Demoraria muito mais para um sistema como esse modificar, né? Depois que as partículas atômicas se agregam em átomos, os átomos podem se combinar em moléculas e as moléculas em cristais. Os cristais retêm suas formas indefinidamente, desde que a temperatura se mantenha abaixo do seu ponto de fusão. Não sabe, sei lá, quanto tempo duraria um cristal nessas condições. Em contrapartida, os organismos vivos, neles, né, os processos morfogenéticos continuam indefinidamente nos ciclos infinitamente repetidos de crescimento e reprodução. É uma diferença clara entre um organismo vivo e um cristal, né? Os organismos vivos mais simples, eles consistem em células únicas, né, cujo crescimento é seguido da divisão e a divisão pelo crescimento. Okay? Assim, os germes morfogenéticos dos creodos da divisão, ou dos caminhos, né, já definidos para a divisão, devem aparecer dentro das formas finais das células plenamente desenvolvidas. E as células recém-divididas servem de ponto de partida para os creodos do crescimento e do desenvolvimento celular. Bom, nos organismos multicelulares, esses ciclos continuam apenas em algumas das células, como por exemplo nas linhas de germes celulares, nas células do caule e nas células meristeméticas. Outras células, ou mesmo tecidos e órgãos inteiros, desenvolvem uma variedade de estruturas especializadas que passam por pequenas mudanças morfogenéticas adicionais. Elas param de crescer, embora retenham capacidade de se regenerar após algum dano. Mais cedo ou mais tarde, morrem. Com efeito, podem ser mortais precisamente porque param de crescer. Tecnicamente, ele quer dizer que o que para de crescer morre, nesse sentido biológico. O desenvolvimento de organismos multicelulares ocorre por meio de uma série de estágios controlados por uma sucessão de campos morfogenéticos. Vários campos diferentes, inclusive, quer dizer, não é um campo só. São vários que trabalham em ressonância, nesse sentido. Né? A maioria das unidades mórficas biológicas é polarizada pelo menos numa direção. Né? Seus campos morfogenéticos, contendo formas virtuais polarizadas, automaticamente vão assumir as orientações apropriadas caso seus germes morfogenéticos também sejam intrinsecamente polarizados. Por exemplo, as células esféricas de ovos da alga Fucus não têm polaridade inerente, e seu desenvolvimento só pode começar depois que elas foram polarizadas por um dentre vários estímulos direcionais, como a luz, gradientes químicos e correntes elétricas. Aí ela começa a se desenvolver naquela direção. Na ausência desses estímulos, a polaridade é adotada ao acaso, meio caótica, né?
presumivelmente devido a flutuações aleatórias, que na realidade são fatores também, que poderiam ser nominados aqui, mas em menor quantidade, quase indetectáveis, mas que aquela alga detecta e ela vai para um lado. Para nós parece aleatório, mas não é bem assim. É que nós não temos como calcular, porque são fatores muito difíceis de captar, digamos assim, vão sendo até mais específicos. Quase todos os organismos multicelulares são polarizados na direção do broto para a raiz, ou da cabeça para a cauda. Muitos também numa segunda direção, que é ventre dorsal, e alguns nas três direções, cabeça para cauda, ventre dorsal e esquerda-direita. Esses últimos, por conseguinte, são assimétricos e potencialmente capazes de existirem formas que são imagens especulares umas das outras. Por exemplo, a maioria das pessoas tem o coração do lado esquerdo, mas em algumas ele fica do lado direito. Na condição conhecida como situs inversus totalis, a posição de todos os órgãos do peito e do abdômen é invertida. Veja só. Interessante, né? Estruturas com simetria bilateral ocorrem necessariamente em formas à direita e à esquerda, como as mãos, por exemplo, na direita e esquerda. Essas formas especulares têm a mesma morfologia e presume-se que tenham se desenvolvido sob a influência do mesmo campo morfogenético, que cria as mãos, por exemplo. O campo simplesmente assume a orientação do germe morfogenético, o germe que dá origem àquilo, né, ao qual está associado. Portanto, sistemas anteriores da mão esquerda e da mão direita influenciam tanto os sistemas de mão direita quanto de mão esquerda por meio de ressonância mórfica que determina a sua simetria. Esse é um ponto. Essa interpretação é apoiada por alguns fatos bem conhecidos da bioquímica. As células de aminoácidos e de açúcares são simétricas e podem existir tanto na forma esquerda quanto direita da mão. Contudo, nos organismos vivos, todos os aminoácidos das proteínas são esquerdos, enquanto a maioria dos açúcares são direitos. A perpetuação dessas assimetrias químicas é possível graças às estruturas assimétricas das enzimas que catalisam a síntese das moléculas. Veja que interessante. Na natureza, a maioria dos aminoácidos e açúcares raramente ocorre fora de organismos vivos, se é que o faz. Portanto, essas formas assimétricas específicas deveriam contribuir preponderantemente pela ressonância mórfica para os campos morfogenéticos das moléculas, mas, quando são sintetizadas artificialmente, obtém-se proporções iguais de formas esquerda e direitas, indicando que os campos morfogenéticos não têm orientação intrínseca. Olha só que interessante esse aspecto, né? Uma coisa incrível, né? E aí tem uma parte chamada o tamanho dos campos morfogenéticos, eu achei muito interessante. Qual é o tamanho que eles podem ter, apesar de não terem massa nem energia, né? Bom, segundo ele, as dimensões de unidades mórficas atômicas e moleculares específicas são mais ou menos constantes. O mesmo pode ser dito das redes cristalinas, embora elas se repitam indefinidamente para gerar cristais de tamanhos diferentes. Unidades mórficas biológicas são mais variáveis, né? Não apenas a diferença entre células, órgãos e organismos, como também as próprias unidades mórficas individuais mudam de tamanho ao crescer. Se a ressonância mórfica ocorre a partir de sistemas passados com formas similares, mas tamanhos diferentes, e se um campo morfogenético específico deve manter-se associado a um sistema em crescimento, então as formas devem ser capazes de aumentar de escala ou diminuir de escala no campo morfogenético. Compare-se o rabo de uma lagartixa e o suposto rabo de um dinossauro. A ideia do rabo é a mesma, né, digamos assim, mas o tamanho dos bichos não, né? Então existe essa questão do aumentar de escala, né? Ou diminuir de escala, né? Porque os dinossauros vieram antes, pelo jeito. Assim, suas características essenciais não podem depender das posições absolutas, mas sim relativas de seus componentes e das taxas relativas de vibração. Uma analogia simples, pode ser dada pela gravação musical reproduzida por uma fita em velocidades diferentes. Ela permanece identificável apesar das alterações absolutas nos timbres e ritmos. Por quê? Porque as relações entre as notas e os ritmos permanecem as mesmas. Com certeza. Embora os campos morfogenéticos possam ser ajustáveis em tamanho absoluto, a gama dentro da qual o tamanho de um sistema pode variar
é limitada por importantes barreiras físicas. Nos sistemas tridimensionais, mudanças na área da superfície e no volume variam respectivamente com o quadrado e o cubo das dimensões lineares. Esse simples fato significa que sistemas biológicos não podem ser ampliados ou diminuídos indefinidamente sem se tornarem instáveis. E alguns dizem que aqueles animais pré-históricos, dinossauros e alguns marinhos que cresceram demais, por causa disso teriam se tornado instáveis. Então, digamos, a baleia, a maior de todas as baleias hoje, não conseguiria ser muito maior do que é, porque cada vez ficaria mais instável. Tanto se esses seres ficarem muito grandes ou ficarem muito pequenos. Faz sentido? Faz. Eu acho que faz algum sentido, sim. A ressonância energética não é um processo do tipo tudo ou nada. Um sistema ressoa em resposta a uma gama de frequências que são mais ou menos próximas de sua frequência natural, embora a resposta máxima ocorra apenas quando a frequência coincide com a sua própria. Tanto que no caso de alguém, né, fazendo a mesma frequência de um copo de cristal, ele pode estourar, né? De modo análogo, a ressonância mórfica pode estar mais ou menos afinada, ocorrendo com maior especificidade quando as formas dos sistemas passados e presentes são mais similares. Então, a ressonância energética se dá, né, semelhante à história de alguém fazendo uma voz específica que atinge a mesma frequência de um copo de cristal a ponto de que ele estoura. E a ressonância mórfica tem a ver mais com a similaridade das formas, independente de seus tamanhos, digamos assim. Então essa é uma ideia bem interessante. Né? E essa ressonância mórfica, sendo tão cada vez mais específica, à medida que os organismos vão aumentando de tamanho também, né, tenderá a canalizar o desenvolvimento na direção de variantes específicas da forma final, expressadas em organismos prévios, nesse sentido. O caminho detalhado de desenvolvimento será afetado por fatores tanto genéticos quanto ambientais. Então, eles afetam sim. Um organismo com uma constituição genética específica tenderá a se desenvolver de modo a entrar em ressonância mórfica específica com indivíduos anteriores dotados da mesma constituição genética. Não interessa que eles possam ter sido extintos há milhões de anos. E efeitos ambientais sobre o desenvolvimento tenderão a levar o organismo a sofrer a influência mórfica específica de organismos anteriores que se desenvolveram no mesmo ambiente. Seria uma espécie de ativador hiperevolutivo? É a pergunta que eu faço. Pode ser. Unidades mórficas similares anteriores que fizeram parte do mesmo organismo terão um efeito ainda mais específico. No desenvolvimento das folhas de uma árvore, por exemplo, as formas das folhas anteriores da mesma árvore tendem a dar uma contribuição particularmente significativa para o campo morfogenético, tendendo a estabilizar a forma característica da folha dessa árvore em particular. E aí tem a questão da manutenção, da estabilidade das formas. Né? Mas, na verdade, a restauração da forma do sistema após pequenos desvios da forma final, que são pequenos, né, desajustes na forma, é menos óbvia, mas não menos importante. Seu campo morfogenético estabiliza continuamente a unidade mórfica. Mesmo que, né, as pessoas não são biologicamente um ser humano igual, eles têm as suas variações, tanto que tem uns que têm, como diz, o coração do lado esquerdo, outro do lado direito, alguns têm alguma deformação, ou às vezes um órgão que tem um sentido mais aguçado, né? Uns têm visão melhor que outros, alguns têm audição melhor que outros, tanto que autistas muitos são considerados com uma audição muito boa mesmo. Aliás, até fiquei feliz esses dias, fui fazer exames, né, de audição e do órgão, né, do meu ouvido, a parte interna e tudo. Recebi um elogio da minha médica que disse que nunca tinha visto, olha só, um conduto auditivo tão preservado, tão bonito, é bem coisa de médico mesmo, né? Eu digo, não, eu fiquei até feliz com o elogio. Que forma de dizer que o seu ouvido é bonito, né? Que coisa incrível. Mas são essas coisas, e eu ouço muito bem também, né? Então são essas coisas aí, já outras pessoas têm dificuldades, têm problemas, é isso que ele está falando em relação a isso, né? Nos sistemas biológicos e até certo grau, nos sistemas químicos, essa manutenção da forma permite que as unidades mórficas persistam, embora suas partes constituintes mudem quando são vencidas, entre aspas, né, e substituídas.
O campo morfogenético em si persiste graças à influência contínua das formas de sistemas similares anteriores, que é os que vão, de certa forma, meio que padronizar as coisas, evitar que se saia muito do esquadro, digamos assim. Né? A matéria não pode mais ser imaginada como partículas sólidas, como pequenas bolhas de bilhar, bolas de bilhar, que duram ao longo do tempo. Os sistemas materiais são estruturas dinâmicas que se recriam constantemente. Essa é a nova definição de matéria, gente. Os antigos materialistas já ficaram para trás há muito tempo. O máximo que se pode dizer é um novo materialismo que tem essa definição dele aqui. Né? Na hipótese atual, como o próprio Sheldrake explica, a persistência das formas materiais depende de uma realização continuamente repetida do sistema sob a influência de seu campo morfogenético. Ao mesmo tempo, o campo morfogenético é recriado continuamente pela ressonância mórfica de formas similares anteriores. As formas mais similares e que, por conseguinte, terão maior efeito serão as do próprio sistema no passado imediato. Essa conclusão parece ter implicações físicas profundas. A ressonância preferencial de um sistema consigo mesmo no passado imediato poderia ajudar a explicar sua persistência não apenas no tempo, como num determinado lugar. Interessante essas explicações, porque a ciência, pelo menos a materialista e até a vitalista, não tem explicações reais para a origem da forma. Né? Todas as unidades mórficas existentes, de fato, podem ser consideradas formas de energia. Né? Por um lado, suas estruturas e padrões de atividade dependem dos campos morfogenéticos com os quais estão associados e sob cuja influência passaram a existir. Por outro lado, sua própria existência e sua capacidade de interagir com outros sistemas materiais deve-se à ligação de energia entre elas, né? Entre duas pessoas, dois animais, uma pedra e um... Né? Os campos em si que estão conectados a isso não têm energia e não têm massa. Elas influenciam no tempo e no espaço. Mas os objetos envolvidos, até porque são feitos de átomos e tudo mais, nitidamente têm energia e trocam energia, gente, nesse sentido. Mas embora esses aspectos da forma, de energia, possam ser separados conceitualmente, na realidade estão sempre associados uns com os outros. Forma e energia e forma. Né? Nenhuma unidade mórfica pode ter energia sem forma. E nenhuma forma material pode existir sem energia. Nesse contexto que nós estamos falando e que ele está falando até, né? Embora, né, tenha alguns conceitos espirituais que dizem que existem consciências, talvez em outros níveis, outras dimensões, que são energias sem forma. Sabe-se lá como que a gente vai entender como isso funcionaria, ou se são formas sutis, ou a gente diz que são sem forma porque não tem uma forma simétrica identificável, parece digamos assim, uma luz cambiante, alguma coisa assim, né? Semelhante à luz que caiu do céu, aquele conto de H.P. Lovecraft que virou filme, né? A cor que caiu do céu, lembram? Esse filme é baseado num conto do Lovecraft, recomendo que vocês vejam, dão a ideia do que seria uma coisa totalmente fora do que nós estamos acostumados a entender como algo vivo. Né? Acho bem interessante nesse sentido. Essa dualidade física de forma e energia, que fica clara com a hipótese da causação formativa, tem muito em comum com a chamada dualidade onda-partícula da teoria quântica. Né? Apesar da similaridade, há naturalmente uma diferença de tipo entre a hipótese da causação formativa e a teoria convencional. Essa não proporciona uma compreensão fundamental da causa das formas, a menos que se suponha que as equações ou estruturas matemáticas que as descrevem tenham um papel causal. Se for assim, há a implicação de um dualismo muito misterioso entre a matemática e a realidade. A hipótese da causação formativa supera esse problema considerando as formas de sistemas anteriores como causas de formas similares subsequentes. É só isso que ela faz. Do ponto de vista convencional, essa cura pode parecer pior do que a doença, pois exige uma ação ao longo do tempo e do espaço, diferente de qualquer ação física conhecida. Entretanto, essa proposição não é metafísica, que sim física, e pode ser testada experimentalmente, segundo ele. Alguns dizem que, ao contrário, esse ponto da teoria do Sheldrake é metafísica, mas ele diz que não. É uma questão de um jogo de palavras e de briga entre os cientistas, né? Entendam como quiserem, né, no final.
Se essa hipótese é apoiada pela evidência experimental, então não apenas pode permitir que os diversos campos materiais da teoria do campo quântico sejam interpretados sob a ótica dos campos morfogenéticos, como também pode levar a uma nova compreensão de outros campos físicos. No campo morfogenético de um átomo, o núcleo atômico nu, cercado por órbitas virtuais, serve de atrator morfogenético para elétrons. Ele atrai naturalmente, digamos assim, né? Talvez a chamada atração elétrica entre o núcleo e os elétrons pudesse ser considerada um aspecto desse campo morfogenético atômico, uma tendência natural dele. Quando a forma final do átomo tornou-se concreta pela captura de elétrons, ela não atua mais como atrator morfogenético e, na terminologia elétrica, é neutro, fica estável, né? Assim, não é inconcebível que os campos eletromagnéticos possam ser derivados dos campos morfogenéticos dos átomos. Pensa, núcleo, os campos morfogenéticos dos átomos fariam então que ocorresse a atração dos elétrons, aí forma a unidade atômica, e a partir da unidade atômica em ação, em conexão com outros átomos, inclusive, é que se forma o campo eletromagnético, para não confundir campo eletromagnético com campo morfogenético ou mórfico, né? Para a gente ter uma ideia da origem. O campo morfogenético, nesse caso, ele é anterior, nesse caso, à formação de um campo eletromagnético em átomos. É isso que ele quer dizer, gente. De maneira comparável, é até possível interpretar as forças nucleares forte e fraca, aquelas que estão dentro do núcleo, né, sob a ótica dos campos morfogenéticos dos núcleos atômicos e das partículas nucleares. Da mesma forma, quando o núcleo se formou antes de ter átomo, também essas micropartículas, né, as partículas subatômicas que a gente chama, né, os quarks, seja lá o que for que vocês vão dar de nome, eles também teriam se agregado por campos morfogenéticos subatômicos, né, nucleares. E daí, quando eles estão finalmente estáveis, digamos assim, eles gerariam o que se chama de forças nucleares, a forte e a fraca. A junção disso com os elétrons vai gerar o eletromagnetismo. É meio confuso por um lado, mas se vocês estudaram física, atomística, química, né, no segundo grau ou para a faculdade, vocês entendem o que eu estou dizendo. Né? Quem não entende, não se preocupe, gente. Só se atenham ao que parece fazer sentido para vocês. Os campos morfogenéticos fazem parte da categoria mais ampla dos campos mórficos, que vão ser explicados daqui a pouquinho no capítulo 9, que também inclui campos comportamentais e sociais. Boa parte desse resumo aí da hipótese da causação formativa aplica-se aos campos mórficos em geral e não apenas aos campos morfogenéticos, como vocês vão lá, e a própria consciência, como ele dá a entender, né? Aí ele faz até um resumo da hipótese da causação formativa, que eu já vou fazer um resumo do resumo para não ficar muito longe, que é o seguinte. Além dos tipos de causação energética conhecidos pela física, além da causação devido às estruturas dos campos físicos conhecidos, né, um tipo adicional de causação é responsável pelas formas de todas as unidades mórficas materiais, sejam partículas subatômicas, átomos, moléculas, cristais, agregados semicristalinos, organelas, células, tecidos, órgãos, organismos, tudo isso. Né? A forma, no sentido usado aqui, inclui não apenas a forma da superfície externa da unidade mórfica, como também sua estrutura interna. Então, essa causação, chamada causação formativa, impõe ordem espacial sobre as mudanças produzidas pela causação energética. Em si, ela não é energética, como ele já deixou dito antes, nem é redutível à causação produzida por campos físicos conhecidos. Esse é o primeiro ponto. Um outro. A causação formativa depende de campos mórficos, estruturas com efeitos morfogenéticos sobre sistemas materiais. Cada tipo de unidade mórfica tem seu próprio campo mórfico característico. Isso é importante. Outra. A maioria das morfogêneses inorgânicas é rápida, mas a morfogênese biológica é relativamente lenta e passa por uma sucessão de estágios intermediários. Um tipo específico de morfogênese costuma seguir determinado caminho de desenvolvimento. Esse caminho canalizado de mudança é chamado de creodo. Eu expliquei isso, né, no primeiro vídeo. Esse caminho canalizado de mudança, é o caminho que vai ser seguido pela forma, digamos assim. É um padrão, uma tendência, digamos assim. Né?
Outra, a forma característica de uma unidade mórfica específica é determinada pelas formas de sistemas similares anteriores que atuam sobre ela, através do tempo e do espaço, por um processo chamado ressonância mórfica. Essa influência se dá através do campo mórfico e depende das estruturas tridimensionais do sistema e seus padrões de vibração. 5. É um outro fator. Todos os sistemas passados similares atuam sobre um sistema similar subsequente por meio da ressonância mórfica. 6. A hipótese da causação formativa explica a repetição das formas, mas não explica como surgiu originalmente o primeiro exemplar de determinada forma. Não tem esse lado metafísico de origem, nem ontológico, né? Esse evento singular pode ser atribuído ou ao acaso, ou à criatividade da natureza, ou a um agente criativo transcendental. 7. A ressonância mórfica dos estágios intermediários de processos similares de morfogênese tendem a canalizar processos morfogenéticos similares subsequentes pelos mesmos creotos, ou seja, pelos mesmos caminhos canalizados de mudança. 8. A ressonância mórfica de sistemas passados com polaridade característica só pode ocorrer efetivamente depois que o germe morfogenético de um sistema subsequente tiver sido devidamente polarizado. O que faz ele para cá ou para lá, né? 9. Campos mórficos são ajustáveis em tamanho absoluto e podem aumentar a escala ou diminuir de escala dentro dos limites, né? Como o rabo do dinossauro e da lagartixa que eu falei, né? É só aumentar em escala, que nem a gente faz em desenho, né? 10. Mesmo com a tolerância devida ao tamanho, os vários sistemas prévios a influenciar um sistema subsequente por meio de ressonância mórfica não são idênticos, apenas têm formas similares. O rabo de uma lagartixa é similar ao rabo de um dinossauro, mas não são iguais. É isso que ele quer dizer, né? Campos mórficos não são definidos com precisão, mas estruturas de probabilidade que dependem da distribuição estatística de formas similares anteriores. Ok? 11. Os campos mórficos de unidades mórficas influenciam a morfogênese, atuando sobre os campos mórficos de suas partes constituintes. 12. Depois que a forma final de uma unidade mórfica se concretiza, né, a ação continuada da ressonância mórfica de formas passadas similares a estabiliza e a mantém, até que alguma outra modificação vai ocorrer. E a última 13, a hipótese da causação formativa pode ser testada experimentalmente. A gente vai ver mais no último episódio. Então ele vai falando da herança da forma, né? Se mudanças químicas variadas levam a alterações ou distorções do padrão normal da morfogênese, o que determina o próprio padrão normal da morfogênese? Bom, a teoria mecanicista diz uma coisa, né, mas deixa em aberto a questão de como funciona efetivamente a automontagem das formas, não é um organismo complexo como o nosso, né? Mas a hipótese da causação formativa sugere um novo modo de responder a isso. Mas enquanto a teoria mecanicista atribui praticamente todos os fenômenos da hereditariedade à herança genética embutida no DNA, que é isso hoje que se fala, né? A hipótese da causação formativa permite que também os organismos herdem os campos mórficos de organismos passados da mesma espécie, de um modo invisível. Inclusive, isso poderia ter a ver com a epigenética, como a gente vai entender em outras partes do organismo. Então, nós fazemos parte de campos. É uma das teorias usadas, inclusive, pela constelação familiar. Só que aqui nós estamos falando num modo biológico e lá se usa no modo comportamental. Quando a gente entrar mais no último episódio nesse aspecto, acho que talvez eu possa fazer as minhas críticas a isso. Já fiz algumas, né? Mas vamos lá. Né? Vamos ver aqui o que mais que ele tem de interessante nesses capítulos. Né? Os campos morfogenéticos de uma espécie não são fixos, mas mudam com o desenvolvimento da espécie. Então significa que se os campos biológicos, vamos dizer assim, que são os morfogenéticos, eles não são fixos, mudam com o desenvolvimento da espécie, seja lá o que se queira dizer com desenvolvimento, se é adaptação, quando o ambiente muda, quando acontece alguma situação, né, até tempestade solar que pode fazer modificações genéticas, os organismos mudam, em nível comportamental também. Então eu posso usar essa lógica para extrapolar e dizer que mesmo campos comportamentais que tenham natureza morfogenética, eles até se estabilizam, mas não significam que devam sempre ficar assim. Vamos dar um exemplo. Os campos comportamentais que geraram a família humana como ela é entendida, ou como ela foi entendida pelas religiões nos últimos 2000 anos, né? Pai, mãe, filhos,
Alguns incluiriam as amantes também nesse sistema, né? Eu acho que seria bem bom. Os filhos que antigamente eram chamados de bastardos também. Então não vamos ficar só na família cristã de bem. Né? Seria um sistema que criou o seu campo morfogenético a partir daí. E ele tenta manter as coisas desse jeito, quase como se fosse um conceito até bem dentro da teosofia que existe, que é o conceito de egrégora, né? Só que não significa que isso tem que ser assim e que esta forma, ainda que se estabeleça, né, na natureza, seja a correta. Ela pode ser adequada para aquele momento, mas ela pode se modificar. Não que deva também, mas vai se modificar. E se modificar, também deve ser considerado. Por isso, quando eu vejo consteladores querendo voltar a um padrão que eles consideram o padrão correto para um campo, isso é uma afronta à teoria do Sheldrake que eles invocam, porque na verdade não existe o padrão correto. Aparentemente funciona, mas talvez seja a hora de modificar esse padrão se ele já é muito tóxico. Por exemplo, o caso quando tentam, digamos, perdoar os abusadores, né, no sistema ali. Talvez não seja o caso, porque isso só deixa para debaixo do tapete essas coisas. Não tem que perdoar abusador, coisíssima nenhuma. É assim que as coisas funcionam, mais ou menos, como eu entendo. Bom, vamos adiante. Ele fala da herança epigenética também, né, que não envolve a mudança nos genes, mas só na expressão genética. Ele acha que tem fatores também morfogenéticos que influenciam. Né, se dá alguns experimentos muito complexos para a gente falar. Aí ele fala da evolução das formas biológicas, seja por mutações ou por outras coisas, e algumas figuras bem interessantes no livro sobre isso, que é um outro fator importante, né? A influência de outras espécies, a origem de novas formas, como isso pode acontecer. E aí no capítulo 9, movimentos e campos comportamentais, é que ele vai falar um pouco sobre essa questão e talvez seja algum dos elementos onde originalmente os consteladores lá se basearam para fazer algumas coisas aqui. Né? Mas ele fala dos movimentos, começa até pelo movimento das plantas, né? Mostrando que esses movimentos muitas vezes são realmente morfogenéticos. Então ele sugere nesse capítulo 9 que assim como a causação formativa organiza a morfogênese pela estrutura de probabilidade dos campos, que impõe padrão e ordem sobre processos energeticamente indeterminados, ela organiza movimentos e, portanto, comportamento. Todo comportamento seria, então, definido por movimentos também que seriam de natureza morfogenética. Movimentos sociais, por exemplo, movimentos de massa, todos eles levam a comportamentos e eles vêm de forma também morfogenética, sejam movimentos que vão causar bem ou não, né? As similaridades entre a morfogênese e o comportamento não são óbvias de imediato, mas são mais fáceis de se compreender no caso de plantas e animais unicelulares, como a ameba, cujos movimentos são essencialmente morfogenéticos. Né? Então, tem vários tipos. Os movimentos das plantas, por exemplo, como a dormideira, por exemplo, que é aquela planta que quando a gente toca nela, ou tem qualquer vibração nela, ela fecha as suas folhas. Né? Até parece, embora não colorida, essa imagem aqui da dormideira, que tem muito por aqui. Aqui também tem na região, aqui em Florianópolis. No Brasil tem vários lugares. Né? E tem várias espécies também. Os movimentos também, né? Que são, segundo ele, totalmente morfogenéticos, como os movimentos ameboides, segundo ele, são perfeitamente definidos pelo campo morfogenético. Como que uma ameba flutuante passa por uma superfície sólida, por exemplo. E assim tem vários, os flagelados, os ciliados, vários tipos de organismos, né? Então ele vai falando sobre isso também. Depois ele chega na questão dos sistemas nervosos, mostrando que se torna um pouco mais complexo. Né? E aí ele diz assim: embora os campos que controlam as mudanças de forma das estruturas motoras especializadas dos animais sejam, na verdade, campos morfogenéticos, eles produzem movimentos e não mudanças de forma. Por esse motivo, parece preferível chamá-los de campos motores. A palavra motor aqui é usada como um adjetivo do substantivo movimento. Né? Campos motores, como campos morfogenéticos, dependem da ressonância mórfica de sistemas similares prévios e tratam da concretização de formas virtuais.
Caminhos canalizados que almejam uma forma ou estado final podem ser referidos como creodos no contexto dos campos motores, tal como no contexto dos campos morfogenéticos. Levam a um determinado tipo de movimento, canaliza para a criação de um movimento específico. Então isso é um creodo motor, digamos assim, nesse sentido. Os campos motores, como os campos morfogenéticos, são organizados hierarquicamente e, de modo geral, relacionam-se com o desenvolvimento, a sobrevivência ou a reprodução. Enquanto nas plantas esses processos são quase inteiramente morfogenéticos, nos animais eles dependem também do movimento. De fato, na maioria dos animais, até a manutenção das funções normais do corpo envolve um movimento contínuo de órgãos internos, como vísceras, coração, sistema respiratório, vários movimentos que nós temos até na nossa digestão, que nós nem controlamos, eles acontecem, né, naturalmente. Ao contrário das plantas, os animais precisam se alimentar de outros organismos para seu desenvolvimento e manutenção da forma, né? Portanto, um importante campo motor de nível superior em todos os animais é o da alimentação. Nesse ponto, o campo motor torna-se um campo comportamental, responsável pela organização de padrões herdados ou aprendidos de comportamento. Campos comportamentais se organizam numa hierarquia alinhada ou holarquia, que é um termo que se usa em holística, com campos de nível superior coordenando a atividade de campos de nível inferior. Esse tipo de hierarquia, né, alinhada, que chama-se holarquia. Chegando aos campos motores, que organizam a atividade de grupos de células musculares. O campo comportamental da alimentação organiza campos comportamentais subsidiários responsáveis por encontrar, assegurar e comer as plantas ou animais que servem de alimentos. Alguns animais são sedentários e fazem com que o alimento mova-se em sua direção em cursos d'água. Alguns simplesmente se movimentam até descobrir plantas que podem ingerir. Alguns fazem tocaia e caçam outros animais. Outros fazem armadilhas para pegar suas presas. Alguns são parasitários, outros são necrófagos. Todos esses métodos de alimentação dependem de hierarquias de creodos específicos, de caminhos motores específicos, nesse caso, creodos motores. Então tem bastante, né, bem interessante isso. Em algumas espécies vivíparas, os jovens são simplesmente liberados e abandonados ao nascer. Mas quando os jovens são cuidados depois que nascem ou chocam, entram em cena novos campos comportamentais, ainda sob o campo geral de reprodução dos progenitores, mas que serve ao mesmo tempo ao campo de desenvolvimento e sobrevivência dos jovens. Consequentemente, o comportamento dos animais assume uma dimensão social. Nos casos mais simples, as sociedades são temporárias e se desintegram quando a prole se torna independente. Em outros, elas persistem com um aumento consequente na complexidade do comportamento. Campos comportamentais especiais controlam os diversos tipos de comunicação entre os indivíduos e as tarefas diferenciadas que cada indivíduo realiza. Mas o campo geral que organiza a sociedade é um campo num nível superior, um campo social, ou seja, é um sistema, como se usa em visão sistêmica. Né? Então, campo social é o quê? É o campo de um grupo social. Ok? Ele organiza a forma da sociedade, ou cada sociedade, porque nós não temos uma sociedade homogênea no mundo, né? Então ele organiza a forma da sociedade e as relações entre os animais dentro dele. Ele é um campo numa hierarquia aninhada de campos, né? Mas é uma holarquia de campos, como se diria, num nível mais elevado, mais inclusivo do que os animais que formam a sociedade. Nas sociedades extraordinariamente complexas dos cupins, das formigas e das abelhas, e vespas sociais, indivíduos com constituição genética similares ou idênticas realizam tarefas bem diferentes. E até mesmo o indivíduo pode desempenhar papéis diferentes em ocasiões diferentes. Uma jovem abelha operária pode limpar a colmeia primeiro, após alguns dias agir como enfermeira de um grupo, depois ajudar a fazer favos, depois receber e armazenar pólen, guardar a colmeia e finalmente buscar provisões. Cada um desses papéis deve ser coberto por um campo social, o qual, por sua vez, controla os campos comportamentais e motores de cada indivíduo. Isso vale já também, né, para o campo humano também.
Campos comportamentais envolvem órgãos dos sentidos, o sistema nervoso e os músculos, mas também se estendem além da superfície do animal, ligando-o a objetos fora dele no mundo exterior. Considere, por exemplo, o campo da alimentação. O processo geral, a captura, a ingestão dos alimentos é, na verdade, um tipo especial de morfogênese agregadora. O animal faminto é a estrutura germinal que entra em ressonância mórfica com campos prévios de alimentação. No caso do predador, esses campos tratam da captura e ingestão da presa. O campo de captura projeta-se no espaço em torno do animal e inclui nele a forma virtual da presa. Essa forma virtual torna-se concreta quando uma entidade correspondente a essa forma virtual está próxima do predador. A presa é identificada e o creodo de captura iniciado. Padrão, de movimento para isso. Teoricamente, o campo comportamental poderia afetar eventos probabilísticos em qualquer dos sistemas que envolve, ou em todos eles, inclusive os músculos, o sistema perceptivo e a presa em si. Mas na maioria dos casos, sua influência visa principalmente a modificação de eventos probabilísticos no sistema nervoso central, direcionando os movimentos do animal para que este atinja a forma final, nesse caso, a captura da presa. Interessante, né? E outra coisa que muitos, mas não todos os sistemas morfogenéticos são capazes de regulação. O mesmo se pode dizer dos sistemas sociais, comportamentais e motores. Inclusive a capacidade de regulação de um sistema morfogenético pode ser limitada no tempo também, no espaço. Tipo, sociedades parecem organizadas de um jeito por um bom tempo na história e depois se desagregam. E aí não conseguem mais se reagregar daquele jeito, mudam completamente. Então isso é possível? Sim, a gente viu isso, ao longo da nossa história humana. E aí, na finalização desse capítulo, ele fala sobre os campos mórficos, dando uma definição aqui. Bom, o que são campos morfogenéticos? São os que organizam a morfogênese, a gênese da forma. E como ela vai ser gerada, como ela vai se organizar num organismo. Isso são os campos que fazem isso. Campos motores organizam movimentos. Campos comportamentais organizam comportamento. E campos sociais organizam sociedades. Esses campos são ordenados hierarquicamente no sentido de que campos sociais incluem e organizam os campos comportamentais de animais dentro da sociedade. Os campos comportamentais dos animais organizam seus campos motores, e os campos motores dependem para sua atividade dos corpos e dos sistemas nervosos dos animais serem organizados por campos morfogenéticos. Ok, todos são tipos diferentes de campo mórfico. Todos esses, campo morfogenético, campo motor, campo comportamental, campo social, tudo isso é um tipo de campo mórfico. Campo mórfico é uma expressão genérica, portanto, que inclui todos os tipos de campos que têm uma memória inerente dada pela ressonância mórfica de sistemas similares anteriores. Campos morfogenéticos, motores, comportamentais e sociais são campos mórficos e todos são essencialmente habituais. Que coisa interessante, né? Muito interessante mesmo. Ok, aí terminamos a segunda parte, desse material muito legal, do nosso colega aqui, Rupert Sheldrake, Uma Nova Ciência da Vida, Hipótese da Causação Formativa e os Problemas Não Resolvidos da Biologia, da editora Cultrix aqui no Brasil. Livro bem interessante. Tem partes bem mais complexas do que essas que eu apresentei para vocês, obviamente, mas é também porque é para facilitar. O objetivo desse vídeo não é ser uma coisa impossível de entender também, O objetivo não é esse, gente? Claro que não. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio, Quem ainda não assistiu o primeiro, de repente caiu de paraquedas direto aqui, Às vezes por causa do algoritmo, caiu direto aqui no segundo episódio, mas se acabou assistindo ele, chegou até aqui, vá lá para o primeiro, não tem problema nenhum, tem um aviso aqui, inclusive na descrição do vídeo, já de cara, se você não assistiu o primeiro, assiste aquele primeiro, depois vem assistir esse, não tem problema nenhum, gente, não tem problema nenhum. Bom, se vocês gostaram, desse segundo episódio, assim como gostaram do primeiro, por favor, gente, curtam esse nosso vídeo, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Isso não custa nada, só a boa vontade de vocês.
Se puderem se tornar membro do canal também, agradeço muito, ajuda muito o nosso trabalho, incentiva que a gente continue fazendo esse material. Podem usar o Valeu Demais para uma doação em qualquer valor para o canal ou através do Pix, né? Chave pixpaysteco@gmail.com. Vocês podem doar qualquer valor para ajudar o nosso canal. Considerem fazer isso, gente. Nós precisamos desse apoio. Quem quiser me seguir nas redes, Instagram, @Paystack, Threads, Paystack, X, Paystack, youtube.com/paulostack, facebook.com/canal Paulostack. E o meu e-mail paystack@gmail.com. Vocês podem usar para tudo. Dúvidas, sugestões, críticas, sugestões de livros dos quais eu possa fazer essas análises aqui, né, gente? Fiquem à vontade para isso. Todas as que nós temos aqui nessa playlist Ciência Espiritual, né, não são análises muito padronizadas. Eu vou nos pontos que são o cerne do que os livros trazem, como eu tenho feito aqui. Alguns eu faço em mais de um episódio, porque é muito complexo, como esse aqui, né? Outros eu faço num só, depende da situação de cada livro, ok? Bom, era isso que eu tinha para hoje e a qualquer momento, obviamente, né, vai aparecer o terceiro e último episódio dessa análise da teoria, né, dos campos morfogenéticos, mórficos, ressonância mórfica do Rupert Sheldrake, ok? Até a próxima então, pessoal.